E aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No episódio de Olhar Play de hoje, vamos falar da Nintendo Direct que teve na sexta passada, no dia 12 de setembro. Vou começar sobre quais jogos me chamou mais atenção, mas para nós brasileiros tem algo que não foi tão legal assim: os preços. Bora começar falando de um jogo que meio que foi uma surpresa. Eles começaram ali a Nintendo Direct falando do aniversário do Mario, de 40 anos. Então tá rodando aí no fundo pra vocês, que é a coleção do Super Mario Galaxy 1 e 2 no Nintendo Switch. Eu não joguei esse jogo ainda, então eu sei que muita gente fala muito bem desse jogo. Eu fiquei impressionado ali com o que eles trouxeram, então fiquei um pouco empolgado para jogar esse jogo, com o anúncio dele chegando às plataformas, tanto pro Nintendo Switch 1 e tanto pro Nintendo Switch 2, mas ele vai ser um jogo focado pro Nintendo Switch 1, que ele vai ter melhorias pro Switch 2, então não é um port somente pro Switch 2, então é Switch 1 que vai funcionar no Nintendo Switch 2, é algo que a gente vai ter essa oportunidade para poder jogar. Quem nunca jogou vai ser interessante. Então eu nunca joguei, espero que eu consiga pegar ali ele. Recomendo, imagino que talvez muita gente fala super bem, então eu também recomendaria, se você conseguir jogar, jogue esse jogo. Porém, tem um ponto aqui que tá surgindo muita discussão na internet aí, que o preço dele tá um pouco alto, por ser um jogo um pouquinho mais antigo. Tem benefícios ali que estão trazendo. A primeira vez que trazem esse jogo em português do Brasil, eu achei sensacional. Ele vai estar disponível em português do Brasil. Cara, isso é muito legal pra gente. Dá pra ver que a Nintendo tá fazendo a tradução ali dos jogos. Lógico que é o mínimo que as empresas tinham que fazer, diferente da Square Enix, que não tá trazendo tradução. Então aqui no vídeo aqui ele vai ter uma mídia física também. Mas falando um pouquinho do preço dele, ele está sendo vendido a coletânea na eShop brasileira por R$ 399, R$400. E cada jogo separado está saindo por R$ 239, 240 na eShop brasileira. Então, se a gente fazer uma conversão de uma cotação do dólar de 5,35 na data que eu tô gravando esse vídeo, ele sai muito mais barato, que essa coleção ele está vendendo por $70 lá fora. E se a gente for fazer a conversão atual, cara, sai por uns 370 e poucos, alguma coisa assim. É um desconto, é R$25 de desconto praticamente. E, pô, falar, mas é só R$75 de desconto, mas já é algo que já vai fazer a diferença pra nós, os brasileiros ali. Pô, eles deveriam rever um pouquinho esse preço aí, talvez até deixar num valor de 350, que é o preço ali do Nintendo Switch mesmo. Mas é o preço que eles estão praticando. Então, tanto a Nintendo, tanto a Sony, eles estão praticando uma cotação do dólar um pouco maior ali. Então, para a Nintendo, às vezes, uns jogos é um pouquinho mais caro. É um jogo antigo, beleza, que eles estão trazendo legendas em português, mas poderia deixar um pouquinho mais barato ali, tá? Mas a ideia aqui também, que dá pra fazer pra gente que gosta ali dos jogos da Nintendo, é acompanhar locais que tem grupos de desconto, que a gente consegue ter desconto. Eu mesmo acompanho bastante. Esses dias mesmos eu vi, eles estão vendendo a mídia física já, mas essa mídia física tá saindo por também R$399, que eu vi, e com o cupom de desconto que teve, tava saindo por R$339. Então, putz, um desconto muito legal ali, de R$60 praticamente, R$60. Não só pra Nintendo, tá? Também pra outras plataformas, PlayStation, Xbox. Acho que vale muito a pena acompanhar esses grupos pra poder ter esses descontos. Outro jogo também que foi mostrado na parte ali de 40 anos do Mario é o novo Mario Tennis Fever, que ele chega no dia 12 de fevereiro de 2025, mostrou coisas muito impressionantes, como visuais melhores, que dá pra gente ver o poder que tem o Nintendo Switch 2. Então esse jogo aqui, reforçando, ele só vai ser lançado só pra Nintendo Switch 2, que imagino que as pessoas que tem o Nintendo Switch 1 e gostavam desse jogo vai ficar, caramba, eles poderiam ter lançado também pro Nintendo Switch 1. Mas é um jogo que vai ser exclusivo ali do Nintendo Switch 2. Mostraram algumas gameplays, igual tá rodando de fundo aqui pra vocês, com o poder ali, com o Fever Rockets. É algo que vai ser bem interessante, tá bem legal ali com o que eles mostraram. Mas a maior diferença que não vemos desde a série de Game Boy de Mario Tennis é que vai ter um modo história. E acredito que isso vai chamar mais atenção de quem sempre quis jogar um Mario Tennis em algum momento. Eu lembro que sempre eu joguei Mario Tennis desde o Nintendo 64 ali. Cheguei a jogar muito no emulador, no PC ali, emulador do 64. Muito interessante mesmo. Então esse jogo me chamou a atenção, não só pelas jogadas ali, o gameplay do Mario Tennis, mas também por ter uma gameplay que vai ter um modo história. Cara, vai ser muito legal quando tiver
enquanto não, vai ter esse modo história, vai ser bem legal para você se divertir ali, para você entender. Então ele vai também trazer vários minigames além desse modo história. Então é um jogo que a gente pode ficar de olho aí. Então imagino que esse Mario Tennis não morra igual o outro modo online, que o modo online é o que a galera quer jogar ali, não quer ficar jogando só single player. E assim o pessoal, todo mundo consegue se divertir, tá? Falando do preço aqui, esse já é o padrão que a gente já tá acostumado ali com o Donkey Kong, principalmente para jogos exclusivos de Nintendo Switch 2. Ele tá vindo, já tá listado na eShop brasileira por um preço de R$ 439,90, R$ 439,90, 440 praticamente pra gente brasileiro. Eu não tenho muito a comentar sobre esse ponto aqui, é um ponto que eu comentei no tópico passado, estou falando do Mario Galaxy 1 e 2, a gente acompanhar grupos de desconto, para ter cupons, para você conseguir ali ter um desconto legal. Um outro jogo também que mostrou que me chamou muito a atenção é um novo jogo do Yoshi, Yoshi and the Mysterious Book. Ele foi anunciado, que é um novo jogo de plataforma 2D da série do Yoshi. Ele tem um visual muito bonito, uma estética assim que eu achei bem única assim do desenho de todos os jogos que a gente vê do Yoshi. Então todos os jogos que lançam do Yoshi é sempre um visual único, então é bem belo ali todos os jogos que lançam de plataforma 2D dele. Ele está previsto para chegar na primavera dos Estados Unidos, que pra gente aqui é mais ou menos início do ano, mais ou menos não, é início do ano. É algo que é um jogo que me chamou bastante atenção, não só pelos seus gráficos, mas é um jogo do Yoshi. O jogo do Yoshi ele é sempre um jogo divertido. Nem todo mundo gosta, mas é algo que se der ali, eu também acabe pegando para poder jogar esse jogo do Yoshi. Eu vi ainda, ele não tá listado na Nintendo Shop Brasil. Eu imagino que ele vai vir pelo preço, como ele é exclusivo também do Nintendo Switch 2, ele vai vir pelo preço de R$ 439,90, que é o preço padrão para os jogos do Switch 2. Cara, é aquilo, cupons de desconto para nossa realidade. A gente torce que um dia a Nintendo dê uma reajustada nos seus preços, porque, cara, tá bem acima. Eu não quero fazer comparações com o Silksong, porque vai de empresa para empresa, então a gente vai entrar num tema aqui muito aprofundado e, cara, é um tópico totalmente separado. Mas eu queria trazer pelo menos a informação para vocês sobre esse jogo aqui. Próximo jogo aqui, que finalmente eles trouxeram a data de anúncio. A data de lançamento oficial para o Nintendo Switch 2. É o Final Fantasy Remake, Final Fantasy VII Remake Intergrade. Então, ele vai chegar no dia 22 de janeiro de 2026 para o Nintendo Switch 2. Eu ainda não joguei esse, mas quero jogar muito. Só que eu não sei aonde que eu vou jogar. Se eu vou jogar no PC, se eu vou acabar comprando no Nintendo Switch 2 também, até para poder trazer aqui conteúdo para vocês. Mas independente da plataforma, quero muito jogar esse jogo, que é um jogo que eu vi muita gente falando bem. Então lembro da primeira versão dele de PlayStation 1, não cheguei a jogar. Meu primo acabou jogando ele, mas eu não cheguei a jogar e gostaria de jogar ele dessa forma remasterizada. Um ponto aqui que eu queria comentar sobre esse jogo. Com Final Fantasy, Cyberpunk e outros jogos de thirds, então eles estão vindo com preço até um pouco melhorzinhos, um pouco mais justos, que eu digo, para algum jogo novo. Então ele foi listado na eShop brasileira por R$ 229,90, 230 praticamente pra gente, que é um valor bom, igual eu comentei, pra gente poder curtir um jogo desse que é de grande escala ali. Cara, não sei o que acontece quando as thirds elas podem colocar ali os preços que eles querem aplicar, enquanto os jogos exclusivos da plataforma da Nintendo eles colocam os preços praticamente ao dobro disso aqui, se você for pensar, é quase o dobro. É algo que a gente fica pensando mesmo, talvez se eles poderiam reajustar esse valor. Próximo jogo, que também foi bem interessante pra gente, eu tô interessado nesse jogo, que é o novo Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Tivemos data de lançamento dele revelada, finalmente ele vai chegar agora dia 6 de novembro de 2025. Muita gente estava esperando essa data. Se eu conseguir comprar pra gente poder jogar, beleza, eu vou trazer pra gente, senão vai ser só mais pra frente. Eu não sou muito fã do gênero Musou, mas esse aqui, por se tratar de Zelda, e ele vai ter uma pegada que vai contar a história de Tears of the Kingdom que não mostrou no jogo, então me interessou a estar jogando ele, tá? Até para poder entender mais ali sobre a história e se aprofundar também. Imagino que quem finalizar esse jogo vai acabar jogando novamente o Tears of the Kingdom caramba, agora eu sei o que aconteceu nessa parte. Hyrule Warriors também vai chegar pelo preço padrão que a gente tem para os jogos do Nintendo Switch 2 de R$ 439,90. E aí, reforçando, ele vai chegar dia 6 de novembro desse ano pra gente ainda, tá? Então é um jogo que eu tô de olho aí, não só eu, mas muita gente tá de olho, imagino que vai ser bem legal. Próximo jogo, finalmente tivemos data dele, que é o Metroid Prime 4 Beyond. Então,
Ele vai chegar pra gente no dia 4 de dezembro de 2025, no finalzinho do ano ali, com um trailer bem bacana, que tá mostrando de fundo aí pra vocês, com a Samus pilotando uma moto para se locomover em uma área que eu acredito que seja o mundo aberto da série. Muita gente ficou meio assim, falou, caramba, que mundo aberto estranho. O que eu acho que vai ser esse mundo aberto, tá? Vai ser pra você se locomover até certas áreas do mapa ali. Por ser um Metroidvania, geralmente o Metroidvania ele é fechadinho no mundo ali e você vai se locomovendo em certas partes do mapa. Que eles tentaram trazer um pouquinho de diferença. Vi muita gente questionando sobre esse mundo aberto, se faz sentido. Parece estar meio cru, não tem tanta coisa, mas aqui a gente vê uma parte que ela chega no mapa ali. Quando ela sai da moto, vai pra primeira pessoa. E cara, eu imagino que vai ser isso. Vai ser essa ponte pra poder se locomover no mapa e chegar em certa área, tá? Eu imagino que a gente vai ter uma direct focada antes do lançamento no Metroid Prime, pra poder ver mais do jogo, porque não foi um trailer muito convidativo assim pros seus fãs. Eu quero jogar esse jogo, mas eu fiquei, caramba, será que vale pegar agora ou esperar uma promoção mais pra frente, tá? Então, o Metroid Prime vai chegar pra gente no Nintendo Switch 2 e Nintendo Switch 1, com um preço que a gente já conhece para o Nintendo Switch 2 de R$ 439,90 e a versão do Switch 1 para R$ 349, que é a versão que a gente também já olha ali na eShop, tá? Ele vai ter a versão de upgrade para o Nintendo Switch 2 que vai custar R$ 60. Se você comprar a versão do Switch 1 e fazer o upgrade sai mais barato. Esse vai ser os preços da Nintendo, a gente torce para que um dia baixe, mas Metroid Prime, esse aí eu tô curioso para saber que se vai ter realmente uma Direct antes do seu lançamento ali, pra gente saber mais detalhes e deixar a galera um pouquinho mais curiosa de querer jogar mais ainda. Esse aqui é polêmico. Pokémon Legends ZA anunciou uma nova DLC antes do lançamento do seu jogo. Nova DLC que eu digo, ter uma DLC já antes do lançamento, focada no Mega Evolução do Raichu. Cara, eu sou contra eles lançarem DLC antes do lançamento do jogo. Eles poderiam ter mostrado essa DLC num vídeo promocional no lançamento do jogo, que é no dia 16 de outubro agora. E assim, o que pegou muito dessa DLC é questão do preço. É questão de R$200, R$199 pra gente, nós brasileiros. Cara, convertendo, ele sai bem mais barato. Ele sai por volta de 160 na cotação de 5,30. E é algo que eles poderiam rever isso, colocar por 150 ou até um pouquinho mais barato essa DLC. Porque assim, o jogo já não é tão barato. Eu quero jogar esse jogo, então essa DLC eu vou passar. Eu vou ter que esperar uma promoção no futuro. Vou jogar ali com um jogo base. E cara, vou me divertir. Essa DLC vai ficar pra depois. Mas é algo que teve o que falar ali quando esse trailer foi mostrado e quando o preço da DLC foi anunciado também. Já tá listado na eShop. Cara, é algo que realmente tem os pontos aqui. Não curto quando o jogo anuncia DLC antes do seu lançamento. É a realidade que tá de hoje em dia dos jogos, tá? Então a Pokémon Company ali, a gente vê como que eles fazem as questões ali. Mas é aquilo. Quem é realmente fã de Pokémon vai comprar e não tem problema, cara. Se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa consegue comprar, se ela quer jogar, cara, ela vai jogar feliz. Então muita gente vai questionar sobre isso. Ah, mas é por isso que eles fazem isso, as pessoas compram. Cara, tanto, dependente da plataforma, se é Nintendo, se é Xbox, se é Playstation, as pessoas vai acabar comprando. Ah, vai sair um jogo por R$600 daqui a pessoa é super fã, a pessoa vai comprar. Cada um sabe ali o seu momento, o que tá fazendo. Então é um assunto que eu não vou me aprofundar tanto. Talvez um vídeo que a gente pode conversar, mas não é o foco do canal sobre isso aqui também, só ficar questionando sobre esse assunto. Esse foi uma grande surpresa ao ser revelado que ele vai chegar no Nintendo Switch 2. Estamos falando dele do Resident Evil Requiem, que é a série Resident Evil 9. A maior surpresa que teve aqui é que ele vai chegar no mesmo dia que vai chegar nas outras plataformas. Cara, ninguém imaginava isso. E eles trouxeram um trailer novo em uma Direct. Cara, isso foi muito legal que eles trouxeram. Então, a gente vai ter o novo Resident Evil no mesmo dia do lançamento das outras plataformas e eles trouxeram o trailer novo. E, pra melhor ainda, a gente vai ter também no mesmo dia do lançamento aqui o Resident Evil 7 e o Resident Evil 8, que é o Village, no mesmo dia do lançamento desse cara aqui, que é o Resident Evil Requiem. Sensacional, e não é edição Cloud. Eu vi o pessoal falando, ai, mas é Cloud Version. Cara, não é. Se a pessoa tá falando que é Cloud Version, ele não prestou atenção no trailer, ele nem viu, tá querendo meter o louco. Trabalhe com fatos. Se você ver realmente ele mostrou que é uma coisa, você tem que se basear naquilo que foi mostrado, não que você... Ai, mas a versão... Tinha uma versão cloud pro Nintendo Switch 1. Cara,
pelo amor de Deus, agora no Nintendo Switch 2, agora funciona. Se tá chegando esse Resident Evil 9, os outros iriam chegar. Então foi legal que eles terem mostrado, ó, vai chegar o 9, o 7, o 8 e o 9, tudo junto. Putz, legal pra caramba. Pra quem não jogou Resident Evil, eu não sou tão fã, talvez eu dê uma chance, mas vamos ver até lá, tá? Então, Resident Evil 9 aí também vai chegar na plataforma pro Nintendo Switch 2, junto com as demais. E por fim, vamos ter um novo Fire Emblem, com visuais bacanas, que já dá pra ver isso, que a plataforma Nintendo Switch 2 já é bem robusta, eles vão conseguir trabalhar esse novo Fire Emblem, já estão trabalhando, né? Então ele vai ser um jogo exclusivo pra Switch 2. Cara, isso aqui também me chamou bastante atenção, eu achei um jogo muito legal. Muita gente não curte Fire Emblem por conta que ele é um jogo mais estratégico, é um jogo de estratégia. Eu gosto de jogo de estratégia, eu tenho Unicorn Overlord, eu tenho que voltar a jogar ele. É algo que é um tipo de jogo que me agradou mais, por eu ter um pouquinho de mais paciência para jogar esse tipo de jogo, mas foi uma grande surpresa, que esse foi o trailer de encerramento da Direct, e é um jogo que eu fiquei de olho ali, que eu quero também jogar ano que vem, mas eu imagino que eu jogue um antes, talvez o Three Houses. Eu nunca joguei o Fire Emblem, eu já ouvi falar muito bem dessa franquia, então é algo que eu acredito que vou acabar gostando, tá? Ele ainda não tá listado na eShop pra você poder comprar ali, como é o jogo do ano que vem, eles só mostraram esse primeiro trailer. Imagino que mais pra frente tenha mais coisa dele, mas eu imagino, por ser um jogo de Nintendo Switch 2, imagino que ele vai vir por uns R$439,90 ali, que é o preço que a gente já tem como padrão ali dos jogos do Nintendo Switch 2. Pessoal, para encerrar aqui o vídeo, esses foram os jogos que me chamou muito a atenção, tá? Vou passar aqui de novo. Tô a fim de jogar Super Mario Galaxy 2, Mario Tennis Fever, que foi bem legal, Yoshi and the Mysterious Book, Final Fantasy VII Remake Integrate, Hyrule Warriors Age of Imprisonment, Metroid Prime 4, que esse aí a gente tem que ver ainda mais um pouquinho, Pokémon Legends a DLC eu vou pular no momento, eu espero que eu consiga também comprar o jogo ali, o Pokémon Legends, que é algo que eu quero jogar. Resident Evil, tanto o 7, o 8 e o 9, eu acho sensacional o que eles fizeram ali. E o novo Fire Emblem Fortune's Weave, que vai chegar ali ano que vem, que é algo que eles já mostraram, tá? Esses foram os jogos que a gente teve aí. Essa foi uma Direct excelente, foi muito, muito boa. Vi muita gente reclamando porque não teve Red Dead 2, até mesmo GTA V no Nintendo Switch. Mas, cara, esse pessoal cria expectativas muito lá pra cima e aí eles se decepcionam realmente por conta da expectativa criada por eles mesmos. E eu ainda acredito que muitos jogos vão ser anunciados. Um exemplo deles é Assassin's Creed Shadows, que não vai ser anunciado numa Direct. Imagino que a Ubisoft vai fazer algum anúncio ali junto com a Nintendo e, ó, tá aí, Assassin's Creed vai chegar tal dia pra vocês no Nintendo Switch 2, valeu, falou, vai ser isso aí. Mas tivemos muitos jogos além do que eu falei aqui, desses que eu tô interessado. Cara, vai ter uma porrada de jogo pra gente poder jogar. Não só exclusivos, jogos de thirds, então é algo que as pessoas vão falar, ah, mas jogos de third eu jogo em outra plataforma. Cara, não é todo mundo que tem um PC Gamer, né? Todo mundo tem gente que só tem o Nintendo Switch. E tudo bem, não tem problema de você só ter o Nintendo Switch. O cara vai ter a plataforma de jogos dele ali e ele vai conseguir jogar esses jogos novos também, não de uma forma super graficamente bonita, igual o pessoal viu, muita gente falando sobre isso, mas ele vai poder jogar ali o que ele realmente gostaria de jogar. O que mais pesou pra gente que é brasileiro são a questão dos preços, cara. Então é realmente algo que eles poderiam dar uma revisada nisso, poderiam revisitar, poderiam dar uma reduzida ali, fazer um reajuste nos preços. E é isso, pessoal. O que vocês acharam dos jogos que foram apresentados nessa Direct? Qual que foi o jogo que você mais curtiu? E o que você acha que a Nintendo poderia fazer para poder localizar esses preços? Comenta aí de forma saudável, quero ver a opinião de vocês. Cara, de forma saudável. Então, comenta aí para rolar uma discussão legal, para o pessoal entender também. Espero que tenha gostado, deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal para me ajudar, isso tá muito legal. Comenta também se você tá gostando desse formato de vídeo. Vou ficando por aqui, é isso aí. Valeu, falou para vocês.